Muito bem, vamos lá então, iniciando mais um ano dos nossos estudos, do nosso trabalho. Esse ano nós vamos dar continuidade então aos livros. É, Pois é, bastante, né, Sil? Né, Dildman? Nós vamos então dar continuidade aqui aos nossos estudos do livro A Gênese, né? Nós finalizamos no final do ano o capítulo 14, os fluidos, e nós vamos entrar agora na parte dos milagres e predições. E também continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, e falamos no último capítulo sobre o homem de bem, e falaremos agora sobre os bons espíritas, né? E também continuamos o nosso livro Fonte Viva, nós paramos no item número 139, na última sexta-feira do nosso estudo do ano, e vamos agora para o número 140. Então essas são as três obras que nós estamos estudando, e já fizemos uma previsão também daquilo que nós vamos estudar, ler alguma coisa da dona Ivone do Amaral Pereira, que são livros sempre muito importantes para nós, estudar alguma coisa também de Leon Denis, que é importante também, livros bastante instrutivos para todos nós, e no meio disso tudo, né, acrescentando sempre todo aquele material da revista Espírita, material de pesquisa, sempre para enriquecer cada vez mais aqui os nossos trabalhos. Nesse início de ano, nessa primeira semana, nós vamos trocar algumas ideias, só para dar uma aquecida, né, sobre temas gerais. Eu vou pegando aqui artigos importantes da revista Espírita, para retomarmos, né, aquele nosso ritmo de estudo, né, tanto para mim, que falo, e para vocês que ouvem. Então, vamos aqui lendo alguma coisa para poder estudar sobre eventos históricos, eventos doutrinários, sempre fazendo uma ligação entre os dois. E depois, a partir da segunda-feira que vem, a gente começa então o nosso estudo propriamente dito, né, focado nessas três obras que nós estudamos. Bom, eu separei aqui então, né, lembrando mais uma vez já, de início, mais uma vez não, né, lembrando já que na próxima quarta-feira, depois de amanhã, a gente não vai ter estudo, eu tenho um compromisso na parte da manhã, dentro dos tantos compromissos que nós teremos. Então teremos hoje, amanhã, na quarta-feira a gente dá um saltinho, depois volta na quinta e na sexta, normalmente, tá? Então já deixei aí agendado para vocês, quarta-feira de manhã, vocês terão ali uma folguinha aqui dos nossos estudos. Muito bem, pessoal, bom dia, Rô. Muito bem, começamos aqui então com dois artigos interessantes da Revista Espírita, um do ano de 1863, precisamente do mês de janeiro. O tema é Barbárie na Civilização, que é algo bastante interessante para os tempos atuais, né, diante dessas convulsões que vêm acontecendo na nossa sociedade. E o outro artigo também da Revista Espírita do mês de... só um instantinho aqui... junho de 1866, nas Dissertações Espíritas, um artigo chamado Ocupações dos Espíritos. Então falaremos sobre as barbáries, né, que acontecem no nosso mundo hoje, e também falar um pouco sobre ocupações, trabalho, né, temas, esse principalmente um tema bastante pertinente, né? Olá, Vaninha. Um tema bastante pertinente, né, para essa época de início de ano, onde a gente tem que fortalecer cada vez mais essa nossa vontade de crescer, de se desenvolver e tudo mais. Bom, o primeiro artigo então, Barbárie na Civilização. Kardec trouxe para nós uma carta que recebeu de Nova York no dia 5 de novembro de 63, daquele mesmo ano. Deixa eu ver aqui, não, de 62, né, já que esse artigo é em 63. E o título é O Horrível Suplício de um Negro. Ele é um tema um tanto quanto denso, mas ele é bastante importante porque nós temos visto atualmente, principalmente dentro do ambiente religioso, essa perseguição, as torturas, né, execuções. Então, coisa bastante grave, né, situações
bastante graves para a nossa atualidade. E esse artigo ele fala de algo que aconteceu lá no século XIX, mas que é bastante atual para nós, já que aborda exatamente o estado moral de uma sociedade, de uma civilização. Então vamos lá, vou ler esse artigo e depois a gente vai para um tema um pouco mais denso, mais leve, né, que é exatamente as ocupações dos espíritos. Não aquelas ocupações que nós já lemos na revista Espilar, no Livro dos Espíritos, mas agora uma abordagem trazida por um outro espírito. E lembrando sempre que é sempre importante recorrermos à revista espírita nesses artigos que Kardec oferece para nós, porque são temas curiosos, temas variados, né, que trazem na prática muitos elementos que nós estudamos na teoria dentro da doutrina. Então são situações do cotidiano, situações do dia a dia das pessoas que acabam sendo vistas a partir dessa perspectiva doutrinária. Então sempre tenham à mão a revista espírita, baixem lá gratuitamente no site da Federação Espírita Brasileira, a coleção completa, com índice e tudo mais, né, muito bem acabada também. E aí então sempre que tiverem interesse numa pesquisa, vão ao índice, procurem ali por um tema e leiam um artigo. São artigos pequenos, é um artigo de uma revista, como se fosse dessas revistas semanais que nós assinamos, que nós compramos, né? Só que em vez de falar sobre situações políticas, econômicas, científicas, trazem abordagens doutrinárias que são sempre atemporais. Porque se você lê uma notícia de economia, o que era numa semana já não é mais. O que você lê na revista espírita, o que você leu no século XIX, continua valendo para o século XXI. Né? Então, porque são temas de interesse doutrinário. Então não é algo que faz parte da rotina da nossa sociedade. Então vamos lá, o horrível suplício de um negro. Uma carta de Nova York, datada de 5 de novembro, e dirigida à Gazette des Tribunés, contém os seguintes detalhes de uma horrível tragédia ocorrida em Dalton, no condado de Carolina, em Maryland. Diz aqui o artigo então. Recentemente um jovem negro havia sido preso sob a acusação de atentado ao pudor na pessoa de uma mocinha branca. Graves suspeitas pesavam sobre ele. A jovem, objeto de suas violências criminosas, declarava reconhecê-lo perfeitamente. O acusado tinha sido encarcerado na prisão de Dalton. Ali estava apenas há algumas horas, quando uma grande multidão, aos gritos de cólera e de vingança, pedia lhe fosse entregue o desventurado negro. Os representantes da ordem e da autoridade, vendo que seria impossível defender à viva força o seu prisioneiro contra a multidão irritada, em vão tentaram acalmá-la com os mais insistentes discursos. Suas palavras em favor da lei e da justiça regular foram recebidas com assobios. A populaça, cujo número crescia sem cessar, começou a atirar pedras na cadeia. Alguns tiros de revólver foram disparados contra os agentes da autoridade, sem contudo nenhuma bala os atingir. Compreendendo que a resistência seria impossível, abriram as portas da prisão. Após um imenso urra, em sinal de satisfação, a multidão precipitou-se com furor. Apoderou-se do prisioneiro e o arrastou, em meio aos gritos de cólera dos assistentes e de súplicas da vítima, para a praça principal do vilarejo. Improvisou-se um júri imediatamente. Depois de ter examinado pro forma os fatos do processo, o acusado foi declarado culpado e condenado à forca imediatamente. Amarraram uma corda numa árvore e procederam à execução. Enquanto o corpo se debatia nas convulsões da agonia, o negro era alvo dos insultos e das violências dos espectadores. Vários tiros de pistola foram disparados contra ele, contribuindo para lhe aumentar as torturas da morte. Sedenta de cólera e vingança, a multidão não esperou que o corpo estivesse completamente imóvel para tirá-lo da corda. Passeou seu troféu ignóbil pelas ruas de Dalton. Homens e mulheres e até crianças aplaudiram os ultrajes feitos ao cadáver do jovem negro. Mas o furor do povo não devia parar aí. Depois de ter percorrido o vilarejo em todos os sentidos,
foi para a frente de uma igreja de negros. Fizeram uma imensa fogueira. O cadáver foi mutilado e, em meio a ruidosas manifestações, os membros e os pedaços de carne foram atirados às chamas. Então aqui acaba o artigo. Kardec coloca: este relato deu origem à seguinte pergunta, feita na Sociedade Espírita de Paris, a 28 de novembro de 1862. Compreende-se que exemplos de ferocidade isolados individuais ocorram entre pessoas civilizadas. O Espiritismo os explica, dizendo provirem de espíritos inferiores, de certo modo extraviados numa sociedade mais avançada. Contudo, em toda a sua vida, esses indivíduos revelaram a baixeza dos seus instintos. O que se compreende mais dificilmente é que uma população inteira, que deu provas da superioridade de sua inteligência, e mesmo em outras circunstâncias, de sentimentos humanitários, que professa uma religião de brandura e paz, possa ser tomada por tal vertigem sanguinária, e com uma raiva selvagem, se repasse nas torturas de uma vítima. Aqui há um problema moral sobre o qual pediremos aos espíritos a gentileza de nos instruírem. Então aqui a gente viu, dentro dessa situação, algo muito próximo àquilo que nós vivemos na atualidade. Temos ali a nossa tecnologia, temos ali uma nação muito bem, uma sociedade já estruturada com os seus governos e tudo mais, sistemas econômicos, ciência, tecnologia, mas ao mesmo tempo nós vemos assim esses focos daquilo que acontece com execuções, com espancamentos, com indiferenças muitas vezes, principalmente diante dessas crises que nós estamos vendo agora, relacionadas aos imigrantes, questões religiosas que acontecem no Oriente Médio, enfim, tudo aquilo que nós vemos que se mostra de uma forma bastante divergente daquilo que nós entendemos como sendo algo que caracteriza a evolução da nossa sociedade. Uma sociedade que evolui em termos intelectuais, mas que mantém ainda um primitivismo moral, principalmente nesses momentos de crise. Dama, bom dia. Vamos lá então para a resposta dos espíritos. O sangue derramado naquelas regiões, famosas até hoje por suas tendências para o progresso humano, é uma chuva de maldição. É a cólera do Deus justo, e a cólera do Deus justo não tardará muito a passar por ali, onde com tanta frequência se realizam abominações semelhantes a essa, cuja leitura acabais de ouvir. Em vão tenta-se a si mesmo dissimular as consequências que forçosamente elas desencadearão. Em vão querer-se atenuar o alcance do crime. Se este é por si mesmo horroroso, não o é menos pela intenção, que o faz cometer com tão horríveis refinamentos e com um encarniçamento tão bestial. O interesse humano, os prazeres sensuais, as satisfações do orgulho e da vaidade ainda foram o seu móvel, como em todas as outras ocasiões, e as mesmas causas originarão efeitos semelhantes, causas, por sua vez, dos efeitos da cólera celeste, de que são ameaçadas tantas iniquidades. Credes que não haja progresso real, além do da indústria, de todos os recursos, de todas as artes que tendem a suavizar os rigores da vida material e aumentar os prazeres de que se querem saciar? Não se acha apenas nisso o progresso necessário à elevação dos espíritos, que só temporariamente são humanos, e não devem ligar às coisas humanas senão o interesse secundário que elas merecem. O aperfeiçoamento do coração, as luzes da consciência, a difusão dos sentimentos de solidariedade universal dos seres, o da fraternidade entre os humanos, são as únicas marcas autênticas que distinguem um povo na marcha do progresso geral. Só por esses caracteres se reconhece uma nação como a mais adiantada.
mas aquelas em que o seu seio ainda alimentam sentimentos de orgulho exclusivista e não veem tal porção da humanidade senão como uma raça servil, feita para obedecer e sofrer, experimentarão, sem sombra de dúvida, o nada de suas pretensões e o peso da vingança do céu. Aqui, quem fala, né, quem respondeu quem trouxe para nós essa comunicação foi o pai de um dos médiuns que ali se encontravam presentes na reunião, né, um dos membros que se encontravam ali. Aqui, inicialmente, analisando essa questão, nós vimos aqui um peso religioso muito grande. Quando se fala sobre a ira do céu, sobre a vingança do céu, né, ainda trazendo aquela ideia de um Deus vingativo, aquele Deus mosaico, que anteriormente ou anteriormente não, né, que atualmente também, mesmo no século XXI, ainda é visto, falando sobre um Deus temeroso, né, que deve ser temente a Deus, que devemos nos preocupar com a ira de Deus e tudo mais. Então, esse detalhe religioso é importante, porque nós, estudando a doutrina espírita, vemos que Deus não tem essa preocupação em alimentar, né, os seus sentimentos pró ou contra a humanidade, mas existe uma lei universal de causa e efeito que nos submete às consequências das nossas próprias ações, e essa pedagogia é infalível, né? Nós aprendemos com os próprios erros. Então, nesse caso, o que nós observamos, né, bom dia Zé, o que nós observamos na nossa atualidade é exatamente vermos grandes nações com alto índice de desenvolvimento social e tecnológico, mas ainda vivendo essas provas difíceis de superação moral. Algo que nós conversamos bastante no ano passado, nos últimos meses do ano passado, né, novembro, dezembro, a respeito dessas imigrações dos refugiados na Europa, é que a ideia que nós temos, quando nós pegamos, por exemplo, os índices de avaliação de desenvolvimento humano, nós vemos países, né, que pegamos, por exemplo, países nórdicos, países da Europa, do hemisfério norte de um modo geral, que apresentam ali uma estrutura muito sólida que permite aos habitantes dessas regiões uma vida muito tranquila. Então tem bons salários, tem uma excelente estrutura acadêmica, uma excelente estrutura científica, industrial, pessoas com poucas preocupações com necessidades básicas de sobrevivência, como acontece em países, na grande maioria dos países do hemisfério sul, com fome, com crises e dentre tantos outros problemas sociais que nós enfrentamos. E aí, então nós certamente invejamos aqueles países, dizendo assim, nossa, nós gostaríamos muito de ter a vida que aquelas pessoas têm. Então, na verdade, nós estamos fazendo uma análise superficial daquela realidade, vendo realmente que, em termos de estrutura, tudo ali corre muito bem, mas, como foi dito nessa comunicação, apesar do seu peso religioso, pela forma como ele argumenta, uma colocação foi fundamental. Deixa eu resgatar aqui para a gente poder fortalecer aqui as nossas ideias. Deixa eu pegar aqui. Ele coloca aqui em cima para nós. Se este é por si mesmo horroroso, o crime lá que foi cometido, não o é menos pela intenção, que o faz cometer com tão horríveis refinamentos e com encarniçamento tão bestial. O interesse humano, os prazeres sensuais, as satisfações do orgulho e da vaidade ainda foram o seu móvel, como em todas as outras ocasiões, e as mesmas causas originarão efeitos semelhantes. Depois ele coloca aqui também, credes que não haja progresso real além do da indústria, de todos os recursos e de todas as artes, que tendem a suavizar os rigores da vida material e aumentar os prazeres de que se querem saciar? Então a pergunta que ele fez foi bastante enfática, dizendo para nós, quer dizer que nós acreditamos que o progresso de um povo se dá exatamente
pela forma como eles vivem materialmente? Nós acreditamos que não exista mais do que isso? E o Espírito coloca depois, não, não. Não se acha apenas nisso o progresso necessário, a elevação dos espíritos, que só temporariamente são humanos e não devem ligar às coisas humanas, senão o interesse secundário que elas merecem. Quando ele fala para nós que são temporariamente humanos, se refere exatamente à nossa condição de espíritos imortais. Que nós estamos temporariamente aqui no mundo físico, estamos temporariamente vivendo naquela estrutura social, bem ou mal desenvolvida, mas que na verdade a nossa imortalidade diz respeito exatamente, ou nos coloca exatamente naquele caminho moral que nós devemos trilhar. Então, no mundo material, nós devemos focar o interesse da nossa sustentação, mas não fazer com que a nossa condição de vida atual seja a representação da felicidade absoluta. E principalmente nessa época de virada do ano, quando nós começamos a analisar não apenas os nossos desejos e os nossos interesses, mas de toda o nosso planeta, para aqueles que comemoram essa virada do ano, e analisar assim, qual é exatamente o nosso desejo para esse novo ano? Nos nossos cumprimentos, que feliz 2016, que seja um ano muito próspero. E nós percebemos que todos os nossos desejos ainda estão voltados para a nossa condição material. Até mesmo para nós que somos espíritas, muito pouco pensamos que eu espero que 2016 eu seja uma pessoa melhor. Mas eu espero que eu tenha uma vida melhor. Esse é o meu maior desejo. Então, assim, a ideia de imortalidade, a ideia de sermos espíritos habitando temporariamente esse nosso planeta físico, material, ainda é algo que nós lemos, que nós aprendemos, mas que nós não vivemos. Por isso nós valorizamos muito mais a nossa felicidade em torno daquilo que o mundo material pode oferecer. E não dar a esse mundo material o interesse secundário que ela merece. Porque o interesse primário diz respeito exatamente à nossa evolução como espíritos. Mas isso para nós acaba se tornando ainda algo relacionado com as nossas crenças. Eu acredito nisso, mas eu não vivo. Eu sei que eu sou isso, mas eu não vivo. E ele diz aqui ainda, para complementar, o aperfeiçoamento do coração, as luzes da consciência, a difusão dos sentimentos de solidariedade universal dos seres, o da fraternidade entre os humanos, são as únicas marcas autênticas que distinguem um povo na marcha do progresso geral. Então eu falava para vocês sobre aquilo que nós estudávamos no ano passado, a respeito daquela crise de refugiados na Europa. Então nós víamos ali o índice de desenvolvimento humano dos países europeus, muito bem estruturados, muito bem felizes, até que isso foi colocado à prova. Quando pessoas desesperadas, fugindo de perseguições políticas, religiosas, de fome, começaram a invadir os seus países e começaram a cobrar deles uma posição. Hoje pela manhã, nos telejornais, o primeiro jornal de um dia útil do nosso ano, estava dizendo que muitos países europeus, que anteriormente tinham uma posição de abertura para esses refugiados, começam agora a rever as suas posições. E essa revisão de posição diz respeito a quantas pessoas vão entrar, a que condições elas vão entrar. E aí vemos assim, bom, eu vou selecionar quantas pessoas vão entrar no meu país. Então eu vou colocar um determinado número, um X, número de refugiados, e os demais vão ficar de fora. Os demais não é um problema meu. E isso não é, claro, não é uma crítica direta aos países europeus, é uma circunstância que acontece naqueles países, mas que aqui no Brasil e outros países também nós temos situações bastante semelhantes. Nós temos aqui, por exemplo, as crises que acontecem com relação a chuvas, com relação à fome, com relação a crises na saúde, na educação, corrupção. E muitas vezes nós ficamos assim, bom, eu tenho que garantir a minha estabilidade. Mas é exatamente nesses momentos de crise em que nós vemos
o real grau de evolução de uma sociedade. Se a nossa preocupação é material ou se a nossa preocupação é moral. Porque se for moral, conforme nós conversamos ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não tem medida. Eu não posso perguntar quantas pessoas eu posso atender, em termos assim de números. Eu vou atender tantas quantas possíveis, tantas quanto for possível. Porque a questão moral, ela não seleciona números. Ela consegue observar igualmente a dor de todos. Então é um esforço redobrado que uma comunidade deve fazer para tentar aliviar o sofrimento de todas as pessoas, se for possível. Mas no caso de uma avaliação que nós fazemos hoje, nós utilizamos planilhas, utilizamos estatísticas. Eu posso atender 10, só que ficaram 50 sofrendo. Mas eu não posso fazer nada por elas. Só posso fazer por elas porque os meus números dizem respeito a isso. E eu até comentei com vocês, né, dando aquele exemplo naquela época, se por acaso nós tivéssemos em países europeus presidentes, por exemplo, como Madre Teresa de Calcutá. Claro que foi um exemplo que faria com que o nosso entendimento em termos de administração fizesse com que caísse por terra. Porque ela não ficaria medindo quantas pessoas podem ser atendidas. Ela colocaria todo mundo para dentro. E depois ela daria um jeito para tentar fazer com que todas tivessem o melhor atendimento. Mas friamente hoje, analisando dentro da realidade que nós vivemos aqui no mundo físico, nós temos que ver o que nós podemos fazer para atender aquelas pessoas, desde que isso não altere a nossa forma de viver, o nosso modo de vida. Então é diante dessas crises sociais que nós temos ali provas morais importantes que vão mostrar exatamente qual é a realidade evolutiva que nós vivemos. E isso em todas as nações, em todas as regiões do planeta. É a mesma coisa também, né, Angelina, que nós vemos hoje, outras crises que começam a acontecer. De que modo que o mundo vai se sensibilizar? De que modo que o mundo vai reagir? Isso tudo dentro desse ambiente moral. Então, observemos hoje no nosso mundo, quando nós falamos, por exemplo, que o nosso planeta vive uma transição planetária, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, quando se fala em mundo de regeneração, dá a impressão de que daqui a pouco tempo nós vamos então viver ali o país das maravilhas. Um planeta cheio de alegrias, um planeta cheio com diminuição do sofrimento, com maior fraternidade. Mas aí nós começamos a ver a realidade do que acontece à nossa volta e nós vemos que nós estamos bastante distante disso. E isso é importante quando nós fazemos essa análise, porque começamos a entender que essa mudança, essa transição planetária, essa mudança de provas e expiações para regeneração, é uma mudança lenta, gradual, que começa por baixo. Primeiro nós temos muitas questões a serem resolvidas, muitas mudanças de atitude, mudanças de mentalidade, para sairmos daquela época mais primitiva que nós vivíamos e continuamos ainda vivendo os resquícios dela, para depois começarmos a construir esse mundo de felicidade, pelo menos relativa à condição de mundo de regeneração. Então, quanto tempo vai demorar essa fase de transição? Analisando aquilo do nosso mundo hoje, nós percebemos ali que, como eu falo para vocês com todo o meu otimismo, e olha que eu realmente sou otimista, nós podemos colocar 2, 3 séculos de transformações. Daqui umas 3 ou 4 gerações nós começaremos a perceber o efeito dessa pequena mudança pelo fato de nós começarmos a sofrer essas mudanças, ou a permitir essas mudanças. Então esse artigo nos mostra daquilo que aconteceu, praticamente um linchamento no século XIX, mostrando numa nação como na época eram os Estados Unidos, já que esse artigo foi enviado de lá, com toda a sua evolução tecnológica da época, com toda a sua estrutura social, ainda cometiam equívocos dessa natureza. E na atualidade não é diferente. Países que se colocam numa condição
de socialmente, economicamente, tecnologicamente bem desenvolvidos, ainda sofrem crises morais gravíssimas. E isso nos mostra exatamente que a realidade que nós temos hoje, evolutiva do nosso planeta, não é com relação às descobertas científicas. Que nós temos telecomunicações, que nós temos a informática, nós temos ali a parte da genética. Nós acreditamos que esses são os índices que mostram a realidade evolutiva do nosso planeta. Porque nós aprendemos assim. Nós fazemos uma comparação daquilo que nós tínhamos há coisa de 50 anos, ou no século passado, com aquilo que nós temos hoje. A gente pensa assim, realmente, o nosso planeta mudou muito. Só do século passado para cá nós tivemos a evolução dos combustíveis, da telecomunicação, dos transportes, das nossas indústrias. Então é assim que nós fazemos uma avaliação. Mas se nós pudéssemos tirar tudo isso e avaliarmos exatamente como é que nós estamos lidando ainda com o sofrimento do semelhante, como é que nós estamos lidando ainda com o repartir do pão, com aquele cobertor que é doado para acolher aquele que passa frio, aquele que passa fome, aquele que está doente. De que forma que nós lidamos com isso ainda? É isso que a doutrina espírita desperta em nós, essa visão, para analisarmos exatamente esses índices reais, e não aqueles índices fictícios. A evolução espiritual não se dá pelo tipo de chip que nós utilizamos no computador. A evolução espiritual se dá por aquilo que é trazido nos corações. Só que isso não tem como se medir. Isso só pode ser observado, analisado e exemplificado. E é dessa forma que é analisado. Então, se nós pensarmos assim, de que modo que o mundo hoje lida com relação à solidariedade, à fraternidade e à caridade? Se nós percebemos que o mundo ainda se encontra bastante egoísta, esse é o índice real da nossa realidade. E não pela quantidade de fábricas que nós temos, pela quantidade de tecnologia que nós desenvolvemos. E isso é importante. Mostra um desenvolvimento tecnológico, mostra um desenvolvimento intelectual. Mas o desenvolvimento moral, que é o que caracteriza realmente a evolução do nosso planeta, é medido de uma forma fora das planilhas, de uma forma que não pode ser mensurada, apenas sentida, vivida e observada. A Angelina colocou, né, fico pensando que a transformação tem que passar primeiro na nossa mente. Mudar nossas ideias, aprender a olhar dentro de nós. Né? Essa é a realidade mesmo que nós temos. Por isso que nós pensamos, quando você falar feliz 2016, feliz ano novo, que seja um ano muito próspero para todos nós, comecemos com essa ideia dentro da nossa mentalidade, dentro da nossa mente. Eu quero que nesse ano eu seja uma pessoa melhor. Eu quero que nesse ano eu saiba aproveitar as oportunidades com muito mais amor, com muito mais caridade, com muito mais responsabilidade. Só que isso para nós acaba sendo muito pouco valorizado. Você prefere ser uma pessoa melhor ou prefere ganhar na Super Mega Sena? Na Super Hiper Mega Sena? De imediato os nossos olhos vão crescer e dizendo, olha, eu gostaria de ser um dos acertadores daquela loteria. Então nós temos o desejo de sermos pessoas boas, mas o nosso real desejo está exatamente no conforto que o mundo material pode nos oferecer. Isso não é algo negativo totalmente, porque não se faz isso pela maldade. Se faz exatamente porque nós não aprendemos a ter uma referência melhor que isso. Hoje nós estamos nos esclarecendo e podemos começar a mudar a nossa mentalidade. De perceber que sim, o conforto material é importante, mas o conforto material tem por função principal me dar condições para que eu possa manifestar os meus valores morais. E não ter ali o conforto material para desfrutar dos prazeres que o mundo material pode me oferecer. Se eu ganhasse na loteria, o que eu ia fazer com esse dinheiro? Eu ia comprar, gastar. Mas e eu? Que tipo de pessoa me tornaria? Isso é uma pergunta que praticamente nenhum de nós faz. E quando fazemos,
temos as respostas prontas, obviamente, que dificilmente seriam vividas na sua totalidade se aquela realidade realmente acontecesse. A Rô colocou, né, temos mais atitudes nobres. Essa nobreza, Rô, ela começa a se manifestar a partir do momento em que nós entendemos o que é realmente ser nobre. Então hoje nós temos a oportunidade de estudar o Evangelho a partir de uma outra perspectiva, mas o Evangelho se encontra presente na história da humanidade há quase 2000 anos. E mesmo assim as pessoas se perguntam, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Para me tornar uma pessoa de bem? Então, na verdade, os textos estão aí, os ensinamentos estão aí. O que falta para nós é exatamente o entendimento dele. E esse papel, não somente a doutrina espírita, mas todas as religiões, quando começam a passar por essa fase de renovação de ideias, com novos pensadores, com nova visão, ou com novas visões, começam a mostrar que tudo aquilo que está descrito nesse tempo todo foi visto de um modo equivocado, e agora começa a ver de um modo correto. Quando passamos a entender a nossa mudança fundamental é o desprendimento dos maus hábitos. É uma consequência natural. A Vaninha colocou ali em cima que o que mais ouvi foi: vou parar de trabalhar. Porque é exatamente a ideia que se tem. Aquela frase popular que diz que o trabalho enobrece o homem, exatamente porque o trabalho, como a gente vai entender oportunamente, ele desenvolve em nós valores como responsabilidade, produtividade, utilidade. Mas quando você ganha na Mega Sena, para que você vai se preocupar com isso? Então, o ponto principal para a gente poder fechar esse nosso primeiro texto, né? Bom dia, Cindy, bom dia, Luciana. Para nós fecharmos aqui esse nosso texto inicial. Para avaliarmos o índice de evolução espiritual do nosso planeta, devemos avaliar exatamente o nosso comportamento diante das dores e do sofrimento nosso mesmo e do sofrimento alheio. É isso que vale. Não importa onde eu moro, não importa qual é a marca do meu carro, não importa qual é o tipo de celular que eu carrego, qual é a marca da minha roupa. Isso tudo é ilusão. No momento em que o espírito desencarnar, ele não vai levar nada disso com ele. Isso era apenas objeto para o seu desenvolvimento. E ele vai continuar sendo aquilo que de fato ele é. Se ele não promoveu a sua própria mudança, então significa que ele não soube aproveitar os recursos que foram colocados à sua disposição. O indivíduo que reencarna, por exemplo, num país desenvolvido, com alto índice de desenvolvimento, com conforto, com tranquilidade. Se ele volta para o mundo espiritual com a mesma personalidade, com as mesmas características morais de quando ele chegou, ele não aproveitou absolutamente nada. Então nós que temos essa visão, e feliz de nós que vivemos, pode parecer algo um tanto quanto sádico, mas feliz de nós que somos forçados a lutar pela nossa sobrevivência, pela nossa produtividade, pelo nosso desenvolvimento, direcionados por esses ensinamentos. Porque para muitos de nós o conforto seria certamente, como se diz popularmente, uma perdição. Viver confortavelmente para nós seria certamente a nossa queda moral. Mas como somos forçados a acordar todos os dias para trabalhar pelo nosso desenvolvimento, para cuidar das nossas coisas, para resolver os nossos problemas, nós ficamos com a nossa mente ligada o tempo todo. Nós ficamos ativos o tempo todo. Porque se nós relaxarmos, nós nos deixamos levar pelas nossas tendências negativas. E lembra, quando nós já falamos várias vezes sobre isso, é até um assunto que acaba não sendo tão mais valorizado pelo fato da gente comentar tanto sobre ele, quando a Condessa Paula fala para nós sobre a prova mais difícil, que é a prova da riqueza. E nós já falamos que a prova da riqueza não significa necessariamente a prova da fortuna. Muitas vezes a prova do conforto para nós já é algo difícil. Porque se você vive confortavelmente, você relaxa. Você não tem motivo nenhum para se sacrificar em função de nada. Tem tudo que precisa. Agora, quando nós vivemos estimulados constantemente pela necessidade e pela dor, aí sim nós nos colocamos sempre em movimento. E esse movimento promove o nosso desenvolvimento. Então a gente pensa assim, da próxima encarnação,
Eu quero reencarnar no país tal. Tá, você quer. Mas a pergunta é, será que você consegue crescer num país como aquele? Como a gente sabe que tudo acontece do jeito certo, então nós estamos aqui, no nosso país, na nossa cidade, na nossa família, com os nossos trabalhos, exatamente onde a gente devia estar. Não por uma questão de provas, porque a gente sempre acha que é um castigo, né? De expiações, desculpem, que a gente sempre acha que é um castigo. Muitas vezes é uma escolha que nós fazemos por uma questão de necessidade. Tem uma história, só para a gente poder fechar, que, claro que não é uma determinação, mas é uma análise curiosa que nós podemos fazer. Uma certa pessoa tinha ali uma tendência a uma doença que é vista hoje como um vício, né, o alcoolismo, e sempre que ela caía naquela condição de tranquilidade e de estabilidade, essa sua tendência acabava aflorando. Ou muitas vezes ali uma dor, uma angústia, ela então começava a ceder ao vício e, claro, sofria uma queda moral. Já contei para vocês essa história numa outra oportunidade. Certa vez, então, um dos filhos dessa pessoa desenvolveu uma doença grave. Uma doença congênita que começou a se manifestar na adolescência. Essa pessoa ficou tão ocupada cuidando da saúde do filho que esqueceu do próprio vício. Então nós percebemos que a mente desocupada é a oficina do diabo, como se diz popularmente. Muitas vezes nós somos forçados a manter a mente ocupada e produtiva, mesmo que seja em função de alguém, da dor de alguém, para o nosso próprio benefício. Porque se nós nos deixarmos à vontade diante das nossas próprias tendências, a nossa queda moral certamente ela virá. Então entendamos sempre o índice de evolução moral de um determinado país, de uma determinada comunidade, de um determinado planeta se mede pela postura, pela conduta dos habitantes, não pela estrutura que eles foram capazes de construir. A Rô colocou, né, escutei hoje algo maravilhoso de um senhor sem duas pernas, que ele deveria procurar um psicólogo para poder superar a perda das pernas. Ele disse que o maior psicólogo que busco foi Jesus, ele mostrou que tinha capacidade de superar esse desafio. Que tenhamos confiança, né, mais confiança e atitudes para vencer os obstáculos. Né? Ele é pedreiro, poxa vida, né? A Vânia colocou, né, o trabalho é um excelente remédio para a depressão, né? A pessoa se ocupa, cria expectativas e consegue melhorar. Então, sejamos produtivos. Não desejemos aquilo que nós não somos capazes de lidar. Tem aquela frase que diz assim, né? Cuidado com os seus desejos, porque eles podem se realizar. Então fiquemos atentos a isso. Muito bem, pessoal. Virando então a nossa página, rapidamente aqui. Me deem só um segundinho, por favor. Rapidinho. Muito bem. O próximo artigo que a gente vai ler, rapidamente também, vai falar exatamente sobre o trabalho, para nos ajudar aqui no nosso aprendizado. É um artigo publicado, deixa eu ver rapidinho aqui, a Vânia colocou só para fechar, há uns 20 e poucos dias, foram duas moças de família rica lá no abrigo que trabalham, né? Foram doar brinquedos. Uma delas estava muito mal, uma amiga da mãe sugeriu que elas catassem os brinquedos que não usavam mais e doar. Foi o que ela fez, né? Foi o que fez a menina levantar. Exatamente a ideia da utilidade, da produtividade. E não é à toa, né, que frequentemente, quando as pessoas vão buscar orientações junto aos espíritos, né, a respeito de um problema de saúde emocional, saúde mental que estão vivenciando, os espíritos recomendam, vá fazer caridade. E não é fazer caridade porque a caridade transforma. Essa é uma ação psicológica muito interessante, porque o que os espíritos querem dizer, na verdade, é exatamente vá trabalhar para você se ocupar. Vá trabalhar para você se sentir útil. E de fato, claro, para você sentir, né, o efeito do contato com a dor do outro, o desenvolvimento desses sentimentos nobres, sentimentos de amor. Mas a labor-terapia é fundamental. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Nós temos aqui 20 minutinhos, né, para aproveitar aqui o nosso tempo. Eu vou ler para vocês então aqui outro artigo da Revista Espírita,
Lembrando que nesse começo de ano nós estamos aproveitando aqui essa nossa primeira semana para fazer esse aquecimento, aquecer a voz, aquecer os ouvidos, aquecer os nossos neurônios. Então eu estou pegando aqui aleatoriamente artigos da Revista Espírita. Aleatoriamente não, né? Estou escolhendo alguns artigos para lermos, para tratar de assuntos gerais, para nos ajudar nessa preparação para o nosso ano letivo. Então temos aqui num artigo, agora na Revista Espírita de junho de 1866, Dissertações Espíritas. E nós temos aqui o item Ocupações dos Espíritos, uma psicografia recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o Espírito diz o seguinte: a gente lê muito sobre isso, né, quando lê principalmente esses livros psicografados de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Bezerra de Menezes, dentre outros espíritos, que falam para nós sobre aquilo que acontece nessa dinâmica, na condição de erraticidade, né, de espíritos errantes. O que os espíritos fazem, onde eles vivem. Então nós temos ali, né, André Luiz falando sobre trabalho em hospital, trabalho de resgate e tudo mais, né, mas a gente vai dar uma lida agora nessa psicografia que fala sobre, de um modo geral, sobre as ocupações dos espíritos. Diz assim para nós então o artigo. Rapidamente, antes da gente começar o artigo, a Vivian colocou para nós aqui, né, relato pessoal, que após a perda de minha mãe entrei em processo depressivo, mas achei uma casa onde estou trabalhando, né, com evangelização e assistência aos necessitados. Né. Hoje estou bem, graças ao trabalho que amo muito fazer. Né. Agora comecei a distribuir comida aos desabrigados nas ruas da minha cidade. Né. Muito amor que recebo deles. Né. Eles me ajudam mais do que eles são ajudados. Essa consciência é importante, né, Vivian? Porque a gente sempre acha que eles são os coitadinhos. Mas na maioria das vezes esse trabalho beneficia exatamente aquele que realiza a tarefa. Né? Então a gente aprende a valorizar cada vez mais esse tipo de experiência. Né? Muito bacana. Então que seja um ano de muito trabalho. Né? Vamos lá. Fostes tão bons para comigo, senhores, tão corteses para com o recém-vindo, que ainda vos venho pedir alguns instantes de atenção. Desde a minha estada no mundo dos espíritos, estou em condições de transmitir algumas observações que aproveitei, pois me dão a faculdade todo-poderosa de mudar completamente minhas ideias adquiridas na última encarnação. Vou, pois, se me permitirdes, comunicar algumas dessas reflexões, sugeridas pelas falsas ideias de certos detratores do espiritismo. Não é raro ouvir de todos os detratores, mas os que fizeram a descoberta espírita bem poderiam informar-nos sobre o trabalho dos espíritos, entrados na posse dessa famosa erraticidade. Tem um corpo correspondente ao nosso ou um corpo fluídico? Tem a ciência infusa? Sabem mais do que nós? Então, por que tanta comunicação terra a terra, num francês ordinário ao alcance de todo mundo? Mas o primeiro a chegar pode dizer outro tanto. Então são divagações que ele começa a falar sobre aquilo que os detratores do espiritismo, aqueles que querem desqualificar as informações trazidas pelos próprios espíritos. E ainda acrescentam: mas esses espíritos farcistas, a que ginásticas se entregam em seus trapézios eternos? De que vivem? Como se divertem? Mas se estão no ar ambiente, ocupados em fazer as coisas, não devem achar divertidas todas as ações vis, todos os pensamentos ridículos. Talvez estejam na contemplação eterna. E se veem Deus, como é a divindade? Que ideia podem nos dar da sua grandeza? Ah, irrisão, repetem eles, e dizer que há gente que se diz sensata e acredita em todas essas quimeras. Eu ouvia repetir essas ideias, e como os outros, ria ou lamentava amargamente os adeptos de uma doutrina que, segundo nós, levava à loucura. Muitas vezes me perguntei a razão de semelhante aberração mental no século XIX.
Um dia encontrei-me livre, como todos os meus irmãos terrenos, e chegando a este mundo que me fizera dar de ombros tantas vezes, eis o que vi. Então aqui, o espírito que vivia aqui no mundo encarnado, como tantos outros que não acreditavam em nada daquilo que o espiritismo dizia, julgava como sendo uma mera fantasia essa realidade do mundo espiritual, que espírito trabalha, que espírito faz isso, faz aquilo, não apenas por uma visão cética, mas principalmente pela visão religiosa que dizia que o espírito, quando desencarna, ele vai então para o céu, inferno, purgatório e vai viver a eternidade nessa condição. Então esse espírito acabava então não valorizando aquilo que a doutrina trazia até o momento em que ele próprio, desencarnando, se deparou com outra realidade. Conforme as faculdades adquiridas na Terra, os espíritos buscam o meio que lhe é próprio, a menos que, não podendo estar desprendidos, estejam na noite, nada vendo nem ouvindo, nessa terrível espera que é bem o verdadeiro inferno do espírito. Aqui ele fala sobre o estado de perturbação, né? O espírito que se vê numa condição em que ele não vê nada além da sua realidade ou da realidade criada pela sua própria mente. Mas fora isso, o espírito vai em busca daquilo com quem tem afinidade. É o nosso caso, nós temos afinidades diversas. Tendências, amizades, conhecimentos. E é então no mundo espiritual, entrando naquela fase inicial de primeira percepção, nós começamos então, olha, eu tenho tendência para tal atividade ou para tal ideia, gostaria de continuar desenvolvendo. E aí começamos então a nos juntar, né, pela lei de afinidade. A faculdade que tem o espírito desprendido de ir a qualquer parte por um simples efeito da sua vontade, permite que encontre um meio onde suas faculdades possam desenvolver-se pelos contrastes e pelas diferenças de ideias. Quando da separação do espírito e do corpo, é-se conduzido por almas simpáticas junto àqueles que vos esperam, prevendo a vossa chegada. Mais uma vez a gente lembra, desde que o espírito esteja à condição de retornar ao mundo espiritual numa condição de equilíbrio. Do contrário, vivendo aquele estado de perturbação, como a gente já comentou, ele vai então ficar ali o tempo necessário para que ele possa não se reequilibrar, porque muitas vezes o estado de perturbação acaba sendo uma condição agonizante, mas para que ele possa pelo menos se desprender da realidade que ele vivia. Mas de um modo geral, então, como os Espíritos já disseram para nós lá no Livro dos Espíritos, e já vimos essa realidade, somos esperados no mundo espiritual por espíritos afins. Naturalmente, fui acolhido por espíritos tão incrédulos quanto eu. Mas como neste mundo tão ridicularizado, todas as virtudes estão em evidência, todos os méritos se manifestam, todas as reflexões são bem recebidas, todos os contrastes se transformam numa difusão de luzes. Chamado pela curiosidade a visitar grupos numerosos que preparam outras encarnações, estudando todos os lados que deve elucidar o espírito destinado a voltar à Terra, fiz uma grande ideia da reencarnação. Aqui um detalhe curioso também importante, que a gente já até comentou sobre isso, naquele livro, que me fugiu o título agora, vocês devem se lembrar, de Dom Helder Câmara. Qual é o nome do livro, pessoal? Coloca aí, vamos ver quem está com a lembrança afiada. Dom Helder Câmara, que era arcebispo de Pernambuco, né, de Recife, e Olinda, e aí então ele desencarnou e escreveu um livro. Alguém lembra o nome do livro? Bom, depois vocês colocam para mim então aí, né? Me dê um ok na área de texto, por favor, primeiro, para saber se vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver aqui. Vai com Deus, Didmar. Beijo para você. Até. Beleza, né? Bom, Novas Utopias. Obrigado, Angelina. Nesse livro Novas Utopias, nós vimos ali então Dom Helder Câmara se comunicando, né, através da psicografia, falando que independente das suas crenças, que tinha como membro da Igreja Católica, ele se via diante de uma realidade. Então o que nós vemos ali não é o que você acredita, o que você vai ter à sua volta, o amparo que você vai ter, mas é aquilo que você é, pelo tipo de afinidades que você construiu. Então ele disse assim que ele foi amparado por espíritos tão incrédulos quanto ele.
Você ser incrédulo não te coloca numa condição de pessoa má. É aquilo que a gente fala sobre os ateus. Geralmente os ateus são vistos como pessoas duvidosas, como pessoas egoístas, como pessoas más. E nós estamos falando uma questão do que você acredita ou deixa de acreditar, não naquilo que você é. Então, nesse caso, ele foi acolhido por esses espíritos. E continua. A respeito da reencarnação, né? Quando um espírito se prepara para uma nova existência, submete suas ideias às decisões do grupo a que pertence. Este discute. Os espíritos que o compõem vão aos grupos mais avançados ou à Terra. Procuram entre vós elementos de aplicação. O espírito aconselhado, fortificado, esclarecido sobre todos os pontos, poderá doravante, se quiser, seguir seu caminho sem protestar. Terá em sua peregrinação terrena, uma multidão de espíritos invisíveis que não o perderão de vista. Tendo participado em seus trabalhos preparatórios, eles aplaudem os seus resultados, os esforços a vencer, a sua vontade firme que, dominando a matéria, lhe permitiu trazer os outros encarnados um continente de quietação e de amor, isto é, o bem, segundo as grandes instruções, segundo Deus, que as dita em todas as afirmações da ciência, da vegetação, de todos os problemas, enfim, que são a luz do espírito, quando sabe resolvê-las no sentido racional. Falando então sobre o desenvolvimento do espírito após a sua reencarnação. Os espíritos que ajudaram na preparação não o perdem de vista, avaliando exatamente as suas escolhas, as suas decisões, os seus aprendizados, as suas experiências. Então, diferentemente da ideia que nós temos que ao reencarnarmos estamos livres, leves e soltos no mundo, tanto para o bem, entre aspas, para fazermos aquilo que nós quisermos, ou solitários sofrendo as consequências, na verdade os espíritos estão o tempo todo acompanhando o nosso desenvolvimento como nós mesmos o faríamos se estivéssemos na condição de orientadores, espíritos familiares, amigos, né? Pertencendo ao grupo de alguns sábios que se ocupam de economia, política, aprendi a não desprezar nenhuma das faculdades de que tanto ri outrora. Compreendi que o homem, muito inclinado ao orgulho, recusa-se a admitir, mesmo sem estudo, tudo que é novo e fora do seu espírito, do seu gênero de espírito. Também me disse que muitos de meus antigos amigos seguiam o caminho errado, tomando a sombra pela realidade. Todavia, segui o conjunto dos trabalhos da humanidade, onde nada é inútil. Compreendi mesmo a grande lei de igualdade e da equidade que Deus derramou em todo o elemento humano e me disse que aquele que em nada crê e que, não obstante, faz o bem e ama os seus semelhantes, sem esperança de remuneração, é um espírito nobre, muito mais nobre que muitos dos que, prevendo outra vida e crendo no progresso dos espíritos, esperam uma recompensa. Aprendi a ser tolerante, vendo essas legiões de espíritos entregues a tantos trabalhos diversos, multidão inteligente que pressente Deus e procura coordenar todos os elementos do futuro. Disseram-me que o homem, esse pigmeu, é de tal modo orgulhoso que se ama e se adora, desprezando os outros, em vez de entregar-se aos grandes instintos e, sobretudo, às ideias sãs e conscienciosas que ensina a vida futura, desenvolvidas pelas ideias espiritualistas e principalmente pelo espiritismo, essa lei magnífica que cada dia mais fortifica a solidariedade do mundo terrestre e da erraticidade. É ele que vos inicia em nossos pensamentos, em nossas esperanças, em tudo quanto preparamos para o nosso adiantamento, para o fim desejado da geração, que logo deve emigrar para as regiões superiores. Obrigado, até outra vez, Gui. Kardec coloca uma observação para nós. Este espírito, do qual demos notável comunicação na revista de dezembro de 65, era em outra vida um distinto economista, mas imbuído das ideias materialistas e um dos zombadores do espiritismo.
Todavia, como era um homem adiantado intelectual e moralmente, e buscasse o progresso, não demorou em reconhecer o seu erro, e o seu maior desejo foi trazer os seus amigos ao caminho da verdade. Foi na intenção destes que ditou várias comunicações. Por mais profunda e lógica que seja esta, vê-se que o mundo dos espíritos ainda não lhe é perfeitamente conhecido. Equivoca-se quando diz que a geração atual em breve deve emigrar para as regiões superiores. Sem dúvida, no grande movimento regenerador que se opera, uma parte dessa geração deixará a Terra, por mundos mais adiantados. Mas, como a Terra regenerada será, ela própria mais adiantada do que o é, muitos acharão uma recompensa aqui reencarnando. Quanto aos endurecidos, que aí são uma chaga, como estariam deslocados e constituiriam um entrave ao progresso, por perpetuarem o mal, terão de esperar em mundos mais atrasados que a luz se faça para eles. É o que resulta da generalidade das instruções dadas a respeito dos espíritos, a respeito pelos espíritos. Então aqui, essa comunicação simplesinha, mas bastante interessante para nós, de um espírito recém-chegado no mundo espiritual que acabou desenvolvendo uma visão bastante curiosa a respeito dessa dinâmica que existe nessa outra dimensão, diferentemente daquela crença que falava sobre a vida contemplativa eterna, que acabava sendo a destinação de todos os seres que desencarnavam. Então nós vimos ali a afinidade, a companhia, a programação reencarnatória, isso na visão de um espírito que era cético com relação a essa realidade e que agora teve essa oportunidade de rever todos os seus conceitos e viver também essa outra realidade. Ele mesmo, sendo um economista político, como ele aqui se intitulou, teve a oportunidade de acompanhar esse movimento aqui no nosso planeta a partir da visão espiritual. E é assim que os espíritos fazem, influenciando, nos intuindo a respeito dos caminhos que nós devemos seguir, de acordo com o merecimento e afinidade que nós estabelecemos. Porque muitos desses espíritos que são tendenciosos, que são ainda apegados aos interesses do mundo material, também proporcionam, também exercem essa influência, só que de um modo negativo, de um modo destrutivo. Aqui nós vemos na economia, na religião, nas guerras, nas questões sociais, raciais. Então, nós, nos preparando para uma determinada vivência no mundo espiritual, nós vamos nos juntar, pela própria lei de afinidade, aos espíritos que pensam como nós. Então, não são raras as vezes em que nós nos vemos fazendo uma determinada atividade no mundo espiritual. Então, tenhamos a certeza de que isso é uma realidade. Não é apenas uma questão de desejo. E é claro que nós, chegando no mundo espiritual, nós vamos desenvolver também outras qualidades que vão acabar nos direcionando para determinadas ações, para nos aproximarmos de determinados grupos e realizarmos determinadas tarefas, mas sempre pensando que no mundo espiritual nós somos o que somos, temos os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas capacidades, e elas serão vividas então, na prática, até impulsionados por